Muito bom dia, 8 horas com 5 minutos, neste sábado, 7 de dezembro, um sábado maravilhoso, né? Que Deus está mais uma vez nos proporcionando. Obrigado. Sempre é bom, né, acordar, mesmo antes de nós abrirmos a janela, fazer um agradecimento por mais um dia que nós temos, para nós crescermos espiritualmente, para nós saudarmos as nossas dívidas, até conosco mesmo, né? Mais uma vez, bom dia a todos. Pessoal presente aqui, bom dia. Sempre é um prazer, né? Fazer essa programação. Eu sempre falo aqui, falo de coração para todos que eu posso encontrar. Eu tenho o maior prazer de fazer essa programação do Diálogo Fraterno, né? Vamos começar com a nossa oração de abertura, hoje com o Jané. Bom dia, Jané. Bom dia a todos, queridos amigos da Rádio Nova Aurora. Um excelente sábado a todos. Que possamos nos harmonizar através desta prece. Que todos aqueles que desejarem colocar um copo com água para que ela possa ser irradiada pelas energias de amor do Pai Celestial. E agradecemos, Senhor, por estarmos mais um dia aqui cumprindo as Tuas leis, Senhor, e que possamos todos aqueles que nos escutam, que possam também receber essa bênção, que possam se harmonizar, que possam ter um dia de paz, e que esses esclarecimentos que levamos à luz da doutrina espírita possam a todos servir, iluminar os seus caminhos e que todos os nossos familiares também possam aproveitar esta bênção de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje teremos temas importantíssimos aqui, né? Nós divulgamos ontem a vida de Jesus, também a parábola Filho Pródigo, né? O despertar de Jesus em nós e Mãe de Jesus. Amor, né? Esse é o mais importante de todos. Pois é. Nós, esse mês dedicado a Jesus, né? Ao nosso mestre, ao maior exemplo que tivemos de amor, de caridade. Mas é preciso falar um pouquinho da mãe, né? Essa mãe de amor. E eu gostaria de perguntar a você que ouve, que assiste, e meus irmãos aqui, será que Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus por acaso? Será que Deus, na inteligência suprema, o Criador do universo, escolheria qualquer mulher? Será? O que me diz aí, mano? Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Nova Aurora. Nós temos uma passagem do livro da Revista Reformador, que é o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, que nos diz que e nos fala sobre a vinda de Jesus, a programação da vinda de Jesus. E essa programação, entre nós humanos, nós sempre, quando nós temos algum projeto, nós temos aquele cuidado de fazer o planejamento necessário. Agora vamos transportar isso para a vinda do ser mais perfeito ao nosso planeta. Houve um planejamento muito grande, com grande antecedência, e todos aqueles que compuseram a família espiritual de Jesus, que estiveram em torno de Jesus, nenhum deles foi eleito ao acaso. Todos eles tinham uma certa bagagem evolutiva que era necessária para acompanhar a estadia do Mestre aqui entre nós. Particularmente em relação a Maria, quase a grande maioria desses que compuseram a família espiritual de Jesus, eles vieram de Sírios, que é um planeta regenerado, então, onde o bem prevalece. Não são seres ainda no nível evolutivo comparado a Jesus, tão grande comparado a Jesus, mas muito além do nosso nível evolutivo. Então Maria, ela veio desse orbe Sírios, que hoje é um planeta regenerado, onde o bem prevalece, porque ela continha todas as matrizes espirituais necessárias para que pudesse comportar a presença de Jesus. Quer dizer, Jesus precisava não que ele precisava, mas Jesus, daqueles que compunham essa família espiritual, o entorno espiritual dele, do messianato aqui na Terra,
Maria era aquele que seria como a condutora, a centralizadora de todos aqueles processos da estadia de Jesus aqui. Então, a Maria, em relação às mulheres terrenas, foi uma mulher como qualquer outra. O que diferenciou ela é o nível evolutivo que ela já trazia conquistado nas suas andanças né? pelo mundo espiritual, em outras vidas, em outros orbes, o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Então, Jesus, ele teve essa composição ao redor dele, e muitas vezes a gente não sabe, mas a gente lendo através da literatura espírita, essa família espiritual de Jesus, ela foi ínfima em relação aos bastidores, os que ficaram no plano espiritual. Então, aqueles que compuseram, digamos, que se envolveram no trabalho de Jesus aqui na Terra, enquanto ele esteve visivelmente entre nós, era muitos mesmo falanges enormes de espírito de alto nível evolutivo, quiçá mais elevados ainda que Maria. Foram os que deram o suporte para Jesus do ponto de vista espiritual. Isso nós temos nas obras espíritas, né, que nos falam. Então, foram duas situações. Aqueles que estavam materialmente com Jesus, né, e aqueles que davam suporte para Jesus no plano espiritual. Então, foi algo muito divino, maravilhoso, que nesse momento é um momento bastante restrito, que a gente pode entrar em maiores detalhes, mas em síntese é isso. Maria foi aquele símbolo máximo do amor contido, não por ser mulher, mas é o amor cristão contido na figura de um ser humano para que pudesse termos Jesus aqui entre nós. E aí temos o nascimento, né, Jânio? Isso. Eu só quero, para não perdermos nossos ouvintes aqui, nós temos Gilson Salles também, Eusimar Oliveira, porque estão muito rápido aqui, o pessoal está tudo ligado com a gente, muito obrigado, bom dia a todos, viu? A Magda também, Teixeira Fonseca, Neque Machado também, Neuci Machado, Milka Lopes, Eva Rosane, Denise Porto, Nano Nanico também, a Cleusa Pereira, bom dia, paz do Senhor, amém, obrigado. A Tânia Fernandes também, a Rosane Pinto, enfim, né, uma infinidade de gente, muito obrigado, bom dia a todos, obrigado sempre pela companhia. Desculpa, né, mas senão eu perco eles por aqui. Tá certo. Pois não, Tá, Augusto. Bom dia, então, queridos ouvintes. Então, se perguntássemos quando e onde nasceu Jesus, a grande maioria responderia prontamente, né? Nasceu em Belém, nasceu há 2000 anos atrás, nasceu a 25 de dezembro. Então, mas em verdade, o que importa o tempo? Não é? Se existem inúmeras almas em cujo seio o Senhor ainda não nasceu. Talvez em nós. Não é? Será que Jesus já nasceu em nós? Quando ele nasceu aqui, né? Então, muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas ainda estão fechadas, sob a alegação de estarem lotadas. Então, muitos de nós, a grande maioria ainda da humanidade, não despertou, não nasceu esse Cristo em seu coração. Então, a pergunta é, se, para cada um de nós, né, Jesus já nasceu em seu coração? Para refletir, né? O Natal é uma simbologia nesse sentido, né? Lembrar a chegada de Jesus, porque alguns esquecem ainda, né? Mas há poucos registros históricos da chegada de Jesus. Acredita-se que historiadores pouco relatam, não há nenhum livro específico relatando a chegada do Mestre. E o que se sabe mais é pelo Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus traz alguma informação, mas o Evangelho de Lucas, parece que Lucas teria entrevistado Maria, nesse sentido de saber aqueles pormenores da época, como aconteceu. E todos já sabem, né, o que está no Evangelho de Lucas fala, que interessante, né, Maria e José caminham em direção a Belém, no lombo de um burro, 100 quilômetros, né?
Uma mulher grávida, 100 quilômetros no lombo do burro, e justo para cumprir o mandamento governamental da época, né, de César, que era o censo. Então já mostra, né, Jesus desde o seu nascimento já cumprindo as leis divinas, já cumprindo os mandamentos terrenos, né, e sempre nos inspirando. A todo momento Jesus dá exemplo em tudo, antes de nascer até. Então tem algumas informações que a gente vai ir falando aí durante o mês de dezembro sobre a chegada do Mestre, né, e as perguntas que os nossos queridos ouvintes possam fazer, possam ligar para a rádio para conversar, porque todos nós temos, né, alguma dúvida sobre o Natal, sobre sentimentos, por que muita gente chora no Natal sem saber por quê. Então é isso que o programa traz, assim, né, no sentido de dar um pouco, né, voz àqueles sentimentos do coração, né, dos corações aflitos principalmente, né. Isso aí, então sabemos que da manjedoura ao Calvário, Jesus nos deixou lições maravilhosas, e cujas claridades iluminam os caminhos milenários, né, da humanidade inteira. E os seus exemplos e atos constituem para nós né, deixou grandiosas finalidades, né, as suas ações, principalmente no aperfeiçoamento nosso. E com esses elementos, né, fizemos tudo isso aí que Jesus fez uma revolução, não é, espiritual, e que ela permanece no globo há 2 milênios, né, esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, né, importantíssimo. Mas Jesus não derrogou, como ele diz, ele não veio derrogar as leis, né, ele veio, né, então já existiam leis de Moisés, e que Jesus, ele não violou. Ele veio cumprir as... Diz, né? Não vim derrogar as leis, eu vim cumpri-las, fazer eles cumprir-se. Então, cumprindo a lei antiga. Então, encheu-nos de esperança, de conhecimento, né, para todos nós. O sentido da vinda de Jesus é a transição, né? A transição, a renovação espiritual para todos, que até então era o olho por olho, dente por dente, e a partir do nascimento de Jesus é o amor incondicional. Eu vou aproveitar aqui que algumas pessoas pediram para eu mandar um abraço, né? A nossa equipe aí. Então vamos mandar um abraço para a Jurema, para a Helena, para a Carmen, para a Rosana Pinto, para a Cláudia, para a Marta, Lilian, João Marcos e a Mônica, que mora em Montevidéu e está nos escutando. Então, um abraço, um beijo para todos vocês. Né? E que possamos sempre refletir, né, irmãos, sobre o que realmente representa para nós, cristãos, né, esse nascimento do Cristo. Não é aquele comércio todo que o homem fez, né? Mas aquele despertar dentro de nós, como já falou o Augusto, né? O nascimento do Mestre Jesus dentro do nosso coração, aquilo que ele veio pregar aqui, os exemplos que ele deixou, é só amor. Se nós começarmos dentro do nosso lar, olhar com olhos de amor, não temos a pretensão, né, de ensinar ninguém, né, mas vamos fazer a nossa parte. Como já disse outro dia, o Jânner aí, num programa, acho que anterior, imaginemos que Jesus está à nossa frente. E a nossa atitude vai mudar. Pois é. Nós temos que ver aí, aproveitar nesse mês, que eu disse que é o mês mais fraterno do ano, né? Então, para nós fazermos, não é, essas perguntas e nos respondermos intimamente. Que influência está exercendo em nós o nascimento de Jesus? Que relação, né, existe, então, entre Natal e a nossa vida, nesse momento atual? Sim, de nada. Será que já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que ele veio trazer? Aqui eu gostaria de responder a sua pergunta com esse pequeno trecho que diz assim, ó, o verdadeiro Natal de Jesus ocorre quando o Mestre da Paz nasce na manjedoura de nossos corações
e faz morada na intimidade das nossas almas. Então, ainda, para muitas pessoas, ou sequer para nós mesmos ainda, Jesus ainda ele não é uma referência para a grande maioria da humanidade. Estamos aí há 2019 anos e muitos sequer o conhecem. E muitos sequer acreditam que ele tem existido. Então, isso não importa se ele existiu ou não. O que importa é que existe uma mensagem, ele não escreveu nenhum livro, mas a sua mensagem está viva até hoje, e é uma mensagem de referência, de conduta, de postura, que todo aquele que penetra por essa mensagem, se faz caminhar por dentro dos evangelhos de Jesus, a vida necessariamente se modifica para melhor. E essa é a base que ele vem nos deixar, de nos conduzir. Ele não nos obriga, ele nos convida. E esse convite nos vem de duas maneiras, através do amor e através da dor. E invariavelmente nós optamos para deixar que Jesus passe pela nossa porta estreita através da dor, através da dificuldade. Então nós pensamos realmente em considerar um pouco mais a figura de Jesus naqueles momentos de maior dificuldade, sendo que nós podemos, em todos os momentos da nossa vida, ter Jesus como a nossa referência. Então Jesus é a nossa referência. Jesus é o ser integral. Jesus é o ser perfeito que nós temos que ter como a referência para a nossa condução no planeta Terra. E é isso que a gente procura aqui neste programa, em particular neste programa de hoje, fazer um convite a todos aqueles que nos acompanham, que possam fazer essa reflexão, o que Jesus está representando em suas vidas hoje. E se tem dado oportunidade a si mesmos, de que essa mensagem do Evangelho esteja começando a penetrar dentro de cada um. Falando um pouco sobre a missão de Jesus, né? Jesus, a missão seria a instalação do reino de Deus, em definitivo na Terra. Então ali Jesus, já quando se apresenta para os discípulos, a pergunta é essa, né? Venho da parte de Deus e vos convido para a edificação do reino divino na Terra. Então essa edificação do reino de Deus, o Natal é um chamado. É um chamado, uma lembrança para aqueles que, como o Senerelli disse, né, alguns esquecem, alguns até desconhecem a existência de Jesus. Então, enquanto essa edificação do reino divino, ela se faz no nosso coração, não é externamente. Então, enquanto cada um de nós não decidir que é hora de edificar o reino de Deus no nosso coração, é um projeto evolutivo pessoal. Então, cada um de nós precisa decidir qual é o tempo. Então, Jesus nasceu, ele não transferiu a responsabilidade. Ou seja, essa transição da primeira revelação à segunda revelação, ele veio pessoalmente fazer. Ele não mandou um emissário, um representante que podia ter mandado, né? Legiões de espíritos evoluídos, para a partir dali fazer uma transição rápida até, e todos, né, teriam condições, o evangelho estaria, né, colocado de forma mais rápida, mas isso aí é um trabalho, como diz o Haroldo, né, um trabalho de pescador, e pesca com vara, como ele diz, é um trabalho silencioso, porque Deus é silencioso. Então, cada dia, o Natal, todo ano é um convite, né? E aí a pessoa fica mais generosa no Natal. E aí, né, o Natal é o convite. Não, a partir de janeiro eu vou continuar sendo generoso. Então, quando a pessoa, ela diz assim, a partir de janeiro volta tudo ao normal, aí vem aquele alerta, que é uma doença, uma depressão, até que ela decida, né, por amor, né, até nós estávamos falando agora, sim, né, Carlista, antes do programa, né, mas é muita coisa para a gente fazer, a gente tem que se organizar, mas tudo pode dar certo se a gente, né, fizer com amor as coisas que a gente faz, né, e elas vão surgindo. A gente pergunta a Deus, né, muitas vezes, mas e agora? O que eu faço? Né? Não tem uma solução para aquele meu problema, e a solução está justamente interna, né, e a gente esperando
soluções externas, né, que se transforme o mundo à nossa volta. E Jesus, ele está no nosso coração, ele continua. E Jesus não veio, né, só para aquelas pessoas que estão doentes, mas para todos. É uma forma de viver, né, uma forma pacífica, uma forma que todos possam se amar. E esse é o planeta regenerado. Né? Enquanto a gente... Né, aí a gente, quando o ideal é que a gente diga assim, ó, como eu digo, que costumo refletir assim, ó, para o trabalhador espírita, todo dia é Natal, porque todo dia tem uma coisa para fazer, todo dia tem alguém precisando da nossa ajuda. Verdade. E assim a gente vai vendo as dores dos outros e, né, e vendo as nossas dores já não são tão grandes. E aí a gente trabalha, né, que eu costumo sempre, a gente trabalha por gratidão a Deus e por lealdade. Lealdade a Jesus, a Maria, porque tanto nos deram e nos dão, e estão sempre nos lembrando novas oportunidades, né? Verdade, velho. E não é, pois não. E não é por essa compreensão, né, de Jesus, de seguir os seus ensinamentos, que nós vamos ficar isentos dos nossos sofrimentos, não é? Jesus veio, como diz, Jesus veio nos salvar. Então a gente tem que ver, refletir bem a respeito disso aí, porque nos salvar de quê? É que a gente, com Jesus, nós erramos menos. Se nós seguirmos os seus ensinamentos, sofreremos menos, mas teremos força para vencer esses sofrimentos. Então é isso que a base de Jesus é isso aí. Ele não vem nos isentar das nossas provas, mas vem nos fortalecer. Quem está com Jesus no coração, como tu diz, com amor, né? Jesus é amor, não é? Vai enfrentar melhor todas as suas dificuldades, vai compreender melhor, não é? Então, eu vejo aqui também que tu estava falando em Deus e Jesus, né? Ainda muita gente, pelo desconhecimento, não é? Confunde Deus com Jesus. Não é? Deus é o nosso Pai Criador dos céus e da terra, não é? Então, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus, né, pela sua superioridade espiritual, então há essa confusão. Mas Jesus é o Filho. Deus, nosso irmão. Falou do fortalecimento. Eu tenho, por experiência própria, quando meu filho partiu, se eu já não tivesse colocado Jesus dentro de mim, talvez não estivesse aqui hoje. Então, vai um recadinho para aquela mãezinha que o filho partiu. Não fique na tristeza esse mês de dezembro. Não fique relembrando coisas que não vão te ajudar. Não. Faça de conta que seu filho está viajando. Só que ele está com Jesus. Vamos pensar dessa forma. E enfeite sua casa, sim. Enfeite. Faça um bolo que ele gostava. Faça alguma coisa. Mas, principalmente, faça caridade. Se não tem vontade de fazer por você, faça por aquele filho que partiu. E isso, com certeza, mãezinha, por experiência própria, vai te fazer muito bem. Pode ter certeza, porque teu coração vai se encher cada vez mais de amor. Pense nisso. Verdade, né? Tem que ter fé em Deus, né? A gente tem que acreditar, né? Você acredita em Jesus Cristo, né? Acredita em Deus, que Ele está presente, seu filho também, que já partiu também, os nossos pais que já partiram também estão presentes conosco, né? Não deixa, porque partiu, né? Terminou. Não terminou, se a nossa vida segue, nós temos que acreditar nisso, acreditar em Jesus Cristo. O Jânio falou uma coisa aqui, que nesse momento, nessa época, nós ficamos todos, né, de coração mole, né? Uns cobram, por que aconteceu isso? Outros falam com uns robozinhos, né? Graças a Deus, né? O ano foi bom para mim. Isso tem que ter uma sequência. Isso tem que ser diariamente isso, o agradecimento, principalmente da oração, né? E os que cobram, por que aconteceu isso comigo, gente? Isso é um fortalecimento que o Augusto acabou de falar. Às vezes o nosso sofrimento, nós cobramos demais, né? O porquê isso comigo. Mas dá uma pensada, né? Isso na dor faz nos fortalecer. Infelizmente, nós temos que pensar dessa forma, ou nos proporciona essa forma de crescimento, né? Mas se nós tivermos Jesus Cristo no nosso coração, se nós acreditarmos, nós tivermos fé, gente, por experiência minha também, como a Helenista falou ali, por experiência minha também, gente, viu? Eu, quando me acidentei, parece que assim o mundo tinha desabado para mim, né? É difícil. Em pouco tempo,
Eu fiquei pensando, gente, tem tanta eu sair para fora para recuperar, tem tanta gente pior do que eu, mas muito pior, vocês não têm ideia do que eu vi, sabe? Então, o que eu fiz? Agradeci a Deus, digo, eu vou me embora para minha casa, vou tocar minha vida do jeito que Ele me proporcionou daqui para frente. Então, nós temos que principalmente acreditar em Deus. Esse é o principal, e agradecer sempre por tudo, mesmo com as nossas dificuldades. A gente sempre tem que saber tirar alguma coisa, algum proveito disso aí, para superarmos todas as nossas dificuldades. Não é que seja fácil, né, Sabatino? Não é que seja fácil. A saudade está aí batendo, nossos filhos não são descartáveis. Mas eu quero dizer que o fortalecimento, esse nós recebemos sim. Nós elevamos nosso pensamento e recebemos a força necessária para seguirmos. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Mas Jesus veio, Jesus está conosco o tempo todo. Nós que muitas vezes esquecemos de ir. A maioria. E essa gratidão que o Sabatini falou, de ir para casa, você decidiu, essa é a verdadeira gratidão. Tu te decidiu ir trabalhar. Né? O nosso agradecimento a Deus é nós sairmos da zona da lamentação e ir à luta. A gratidão é através dos nossos atos. Porque essa parte de, muito obrigado, meu Deus, né, que a gente só diz, muito obrigado, meu Deus, mas o que tu faz? Se tu é verdadeiramente grato, tu vai retribuir isso que tu fez, o que tu recebeu, essa graça que tu recebeu, em trabalho no bem, como tu está fazendo. Então, essa é a verdadeira. Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente diz, foi um ano bom, não foi um ano bom, então, quando a gente enxerga a verdade, as verdades eternas do Cristo, é que a gente vê com olhos de ver. Porque, às vezes, um ano que não foi bom depende da forma que a gente... Né? A fé é isso, a fé é a aceitação. Mesmo que a pessoa tenha passado por uma aprovação nesse ano, se a pessoa tiver fé, ela vai aceitar aquilo como uma forma de transformar a sua vida, né? Então, tem muita gente que ainda vai estar no Natal agora, lá no hospital, né? Vai dizendo, eu acho que eu estou devendo alguma coisa para Deus, né? Eu gostaria, trazendo aqui, quando Jesus nasce em nossos corações, uma pequena historinha. Uma senhora muito, muito rica sonhou e que Jesus visitaria ela na noite de Natal. Iria fazer uma visita. E ela foi e comprou os melhores mantimentos para fazer a ceia de Natal, né? E ela ficou aguardando. Ela morava sozinha, ficou aguardando que Jesus comparecesse. Enquanto ela aguardava que Jesus comparecesse, foram bater na casa dela. Aí bateram mendigos, pessoas envolvidas com álcool, com drogas, tudo pedindo alguma alimentação. Todos pedindo algum socorro, algum mantimento ou alguma roupa, porque se fazia muito frio. E assim passou a noite e Jesus não apareceu. Ela voltou a sonhar com Jesus e perguntou no sonho para Jesus, mas tu não apareceu? Sim, eu apareci na figura de todas aquelas pessoas que estiveram na tua casa. Então esse é o nascimento de Jesus, é quando nós propomos sairmos de nós e em busca daquele mais necessitado, através da prática da caridade. A prática da caridade é uma das maiores virtudes. Então, enquanto nós estamos apegados no nosso eu, vai ser difícil esse nascimento de Jesus dentro de nós. Nós precisamos nos colocar, se olhar de compaixão. O que é compaixão? É colocar-se no lugar dos outros. Enquanto nós não nos colocarmos na situação dos outros, em particular naqueles que estão em condições mais difíceis que a nossa, dificilmente a gente vai criar receptividade para que Jesus nasça dentro de nós. Maravilha. Vamos tomar aquele cafezinho? Vamos tomar? Vamos lá, né? Então, gente, segura um pouquinho aí. A Vanessinha Dias também ligado conosco. Luana Torres, bom dia para todos vocês. É rapidinho, é só um cafezinho pequenininho, a gente retorna rapidinho, tá bom? 8h34, você acompanhando a 87,9, o programa Diálogo Fraterno. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão a Caxias do Sul para o feriado de Natal.
Saída dia 21, sábado, e retorno dia 25, no final do dia. Feriado final de ano, saída dia 28, sábado, e retorno dia 1º, no final do dia. Valor ida e volta R$100. Compre antecipadamente e garanta sua viagem. Informações 3243-3000 e 99948-2536. JR Turismo. Seriedade e responsabilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169, apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o Guia Cidade. 39686868, 39686868. Guia Cidade, 39686868. A melhor informação, 39686868. Você tem nossa atenção. Fone Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. E atenção, a Delta Oeste está com a queima de estoque de roupas civis. O valor de etiqueta com 50% de desconto à vista em dinheiro. Se preferir, 20% de desconto em até 10 vezes. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212. Fones 3244-5505 ou celular 996721956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM. Muito bem, 8h38, já estamos de retorno com você, rapidinho, viu? Eu nem sei o café, sei só água, o café não chegou ainda. Elenito, pois não. Pois é, nós recebemos aqui a ligação de uma mãe, dizendo que ela é mãe de 3 filhos e hoje ela não tem nenhum, que ela agradece, né? Agradeço pela força, dói muito passar o Natal ou qualquer tipo de celebração. Pois é, mãezinha, já tínhamos falado anteriormente, né? Vamos colocar todo esse amor aí para fora, não vamos guardar para nós, não. Nós sabemos que a saudade está no nosso coração e a frase de efeito que tem no grupo Mãos Dadas, que eu criei, é transformando a dor em atitudes de amor. Porque é aí que eu vejo que a nossa força vem. A gente eleva o pensamento, pede ajuda, muito pedir ajuda para a mãe de Jesus, porque ela viu o filho dela sendo crucificado, ela viu maltratando o filho dela, então essa dor, nós sabemos que o nosso filho tem febre, a gente já se desespera. Imagina ver o filho carregando uma cruz, sendo crucificado, não é mesmo? Eu vou deixar o meu celular, se tu puderes anotar, ou se tu não conseguires, e qualquer mãe que queira falar comigo, pode ligar, pode me adicionar no WhatsApp, e quem não conseguir pegar o meu número, a Lili aqui se prontificou a fazer esse carinho aí, isso, com aquelas pessoas que ligarem. 981 66 23
89. 981662389. Ok? Um grande beijo no teu coração e no coração de todas as mães do Grupo Mãos Dadas e todas aquelas que hoje estão tristes, né? Vamos elevar o pensamento, fazer uma atitude de amor e nós vamos ter força para seguir essa caminhada. Com certeza. Pois não. Tem outra pergunta, então? Eu sofro muito, tenho o coração muito mole. Qualquer coisa eu choro, me aperta o coração. E tudo que faço ou tento fazer sempre me julgam. O que devo fazer? O aniversariante do mês é Jesus, nosso modelo e guia. Então, Jesus era visto muitas vezes chorando também, poucas vezes rindo. E Jesus também foi julgado por muitas pessoas, mas geralmente aqueles que o julgavam não estavam cumprindo as leis divinas. Então, isso faz parte, né, minha irmã, de passar a porta estreita. Isso faz parte das dores do mundo. O mundo ainda tem muitas dores, mas nós suportaremos algumas dores e continuamos trabalhando pelo bem. Julgamentos, opiniões contrárias sempre vai ter. E um dia, como diz, se um dia não está bom, a gente aguarda, espera a tempestade passar e amanhã será melhor. E o coração mole, isso aí é uma grande virtude que a pessoa passa a ter, né? Pois é. Jesus é o nosso modelo, como tu falou. E Jesus era puro e sofreu tudo que sofreu. Não é? Nós que somos devedores da lei de Deus, nós vamos ter dificuldade até para trabalhar no bem. Grandes dificuldades para trabalhar no bem. Porque nós já destruímos muito, já fizemos muitas coisas erradas. Hoje o desafio para nós reconstruir. Então nós temos que nos esforçar, perseverar. O que vai dizer se nós conseguimos realmente vencer todas essas dificuldades é chegar lá no nosso finzinho, lá, trabalhando no bem. Então que todos nós possamos, né, pensar nisso e que ela persista, né? Que ela persista, se fortaleça na oração, para que desvie também. Porque a oração ajuda a desviar também algumas coisas de nós, Claro, né? com certeza, nos fortalecer. E o Natal, como a gente está no Natal também, o Natal é uma festa de lágrimas, né? Mas tem muita alegria. Então, essas lágrimas dela devem ter muita alegria, né? Então, é uma pessoa iluminada, que é a pessoa que faz o bem. Então, esse é o objetivo de cada um de nós. A sensibilidade é necessária para a gente poder se reformar, senão a gente tem o coração endurecido, e é essa a finalidade de Jesus, né? Amolecer os corações. Então, a gente só vai construir o reino de Deus no nosso coração se a gente amolecer o coração, senão, coração endurecido a gente não consegue. Não vai dar certo. E que ela diz aqui que sente esse aperto no peito, né? Então, esse aperto aí é essa confiança de que tu está fazendo bem. Entende? Isso aí, o equilíbrio diante das ações. E até nós estávamos falando, muitas vezes a gente vai atender alguém e sai dali pior, né? Porque a gente não se prepara. Nós temos que fazer a oração, nós temos que nos fortalecer, porque nós vamos lá num lugar, né, difícil. E a gente tem que estar bem para sair bem e para poder ajudar a outra pessoa. O Semirelli lembrou de uma... Eu gostaria de fazer uma referência a essa mãezinha que já não tem os 3 filhos materialmente. Uma vez, uma mãe procurou o Chico e disse: Chico, eu perdi meus 2 filhos. O que eu faço? O Chico olhou para ela e disse assim: o que eu posso sugerir são 2 coisas. Primeiro é o tempo. E segundo é a aceitação. O tempo, né, por mais que passe, ele não vai curar essas feridas, né, mas ele vai nos dar aquela visibilidade de compreender melhor. E a aceitação é no sentido de que nós não fiquemos de braço cruzado. A nossa dor não é uma dor exclusivamente nossa. Então, se sugere o quê? Que essa mãezinha possa se envolver em alguma atividade de voluntariado. Que ela possa subir, assim como ela não tem 3 filhos, quem sabe 3 crianças não têm uma mãe.
então ela possa fazer essa substituição de ser a mãe de 3 crianças. Então, nós não ficarmos, né, naquele sentimento de pesar uma vida inteira. Até porque os filhos sentem esse sentimento. Exatamente, lá, a espiritualidade eles sentem. Então, nós nos envolvendo numa atividade, não necessariamente seja no caso de não termos os filhos, mas em todas as nossas dificuldades, vamos nos envolver em atividades de voluntariado. Quantas instituições de voluntários existem aí? A Fundação Tiago Lacerda, aquela que existe, se não me engano, esse nome em Porto Alegre, foi um professor de português de cursinho de Porto Alegre, que o filho dele desencarnou num acidente de carro. Daí ele criou um instituto, o Tiago Lacerda, foi, para quê? Para conscientizar a pessoa a não consumirem álcool e dirigir. Existe hoje, tá em vários lugares do Brasil. Então, muitas pessoas se agregaram a essa instituição. Então, que nós possamos também fazer o mesmo. Dos nossos momentos de dificuldade, existem as casas espíritas, existem os templos evangélicos, existem as instituições da sociedade civil, grupos de mães, alcoólicos anônimos, que nós possamos nos agregar e levar a nossa contribuição. No momento que nós levarmos a nossa contribuição, o nosso problema tende a parecer menor. E aí, certamente, vai começar a germinar o Jesus dentro de nós. Se nós não queremos nos vincular a nenhum órgão, nenhuma entidade, nós podemos fazer sozinho, né? Porque muitas vezes a gente, mas eu fui lá e não consegui. Não é? Então vamos começar, vamos, né, por nós. O pequeno, Deus não espera muito de nós, a gente tem que começar com o pequenininho para poder fazer o trabalho grande depois. Aqui a Cláudia Pereira colocou, me explique. Perdi minha filha com 8 anos, tinha uma vida inteira. Faz 4 meses que ela faleceu com falta de ar. Era meu tudo. Força para todas as mães. Pois é, Cláudia. Já tínhamos falado aqui, já coloquei. É um dia de cada vez. Tua filha, não sei qual a tua religião, qual a tua crença, mas tua filha continua viva, num outro plano, que é diferente do nosso. E tem uma passagem que diz mais ou menos assim, né, que a gente, muitas vezes, o meu foi com 21, fazia engenharia, então, quer dizer, nós dizemos, tinha uma vida inteira, a gente realmente, nós somos pequenos ainda no entendimento, muito pequenos, nós mães, então, somos um caso à parte, então nós ficamos sonhando, porque a gente quer tudo de melhor para o nosso filho, então sempre falo que quando alguém diz assim, eu imagino tua dor, parece que pisca, e tu sabe do que eu estou falando, porque eu estou falando de igual para igual, né, Cláudia? Parece que pisca uma luzinha assim, mentira, você não sabe, não imagina, não, o que é ver o filho partir, não, só outra mãe que passa por isso pode falar. Ninguém imagina, porque nós, mães, nós imaginamos o nosso filho se formando, o nosso filho fazendo isso, o nosso filho fazendo aquilo. Tudo de bom, não é? Na nossa pequenez. Mas Deus é justo, é bondoso, é misericordioso. Não se sabe o que essa tua princesa passaria daqui para frente. Se ela não ficaria de repente vegetando, aí nós temos que cuidar, mãezinha, para que esse grande amor que a gente tem dentro de nós, não seja um amor egoísta. Porque o amor egoísta quer muitas vezes aquele filho doente, acamado, muitas vezes todo aleijado, passando dificuldade para ficar conosco. Isso é um amor egoísta. Então nós temos que parar um pouquinho e pensar. Eleva sempre teu pensamento. Imagina que ela esteja sorrindo. Porque ela está no plano espiritual. Com certeza tem tias cuidando dela. E aí, posso te dizer, porque graças ao bom Deus, tenho a condição de ouvir meu filho falar,
continua vivo, continua estudando e trabalhando no plano espiritual, mãezinha. E ela tem tias, pela idade dela, ela tem tias cuidando dela. E o que as crianças dizem para nós é que elas estão num lugar lindo, maravilhoso. A saudade, mãezinha, a saudade nós temos no nosso coraçãozinho, tá bom? Faz alguma coisa. De repente, uma menina de 8 anos que não tem uma roupinha nova para botar nesse Natal. Vai lá, ajuda essa criança, como já tinha falado o Cenerelli. Se tu não quiseres te vincular a nenhum grupo aí de voluntariado, faz por ti mesmo. Vai lá, às vezes até um vizinho está precisando. Faz um ato de amor. Diz, minha filha, estou fazendo por ti. E ela vai receber isso como uma oração, como um alento, porque ela também tem saudade de ti, mãezinha. O que acontece? Quando nós estamos mais equilibradas, o plano espiritual traz nossos filhos para nos ver. Ou, o contrário, nos leva para vê-los. Então, é aquele dia que a gente diz assim, sonhei com meu filho. Tá? De coração para coração. Pensa em ti e pensa nela. Muito amor. E elas sentem, né, também, os nossos filhos sentem a nossa vibração. Os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual sentem o nosso pesar, não é? Sofrem com isso, as vibrações fazem mal para eles. Então, como a gente tem que cuidar, não é? Vem o pensamento negativo e triste, vamos reagir. Eu brinco com as mães que vamos trocar os pensamentos. Lembra de momentos legais com eles, porque eles recebem esse nosso amor. Eles recebem. E também mandam recadinhos para nós. Eu, por exemplo, tenho um pé de hibisco todo branco e, de repente, eu ganho um hibisco rosa lá no meio, que é a minha cor. Pois é, queridos irmãos, então, nossos filhos continuam vivos. Eles são joias brutas que Deus nos confia, né? Tem uma história, vocês já devem terem lido, joias devolvidas, maravilhosa. Não é? Que vem nos dizer bem isso aí. Um casal tinha 2 filhos, não é? E o marido viajava muito. Então, a mãe que tomava conta dos filhos. E os filhos, numa viagem longa do esposo, vieram a desencarnar, morreram. Não é? E aí a mãe e os filhos eram muito apegados com o pai com o filho, com os filhos. E a mãe, como vai dar essa notícia para o pai? Que vem de longe, né? E ele chega, a primeira coisa, chega e pergunta, e meus filhos? E ela diz, calma, meu amor, vai tomar um banho, e nós vamos conversar. E aí ele vai, se prepara, e vem, e ela começa a contar. Meu amor, não sabia, né? Pediu inspiração divina, para poder ajudar. Né? Então, disse para o pai, eu estou com um problema, primeiro, antes de falar nos filhos, eu quero que tu me ajude a resolver um problema. Um joalheiro veio aqui e me confiou 2 joias, não é? E agora ele veio pedir de volta. E eu me apeguei a essas joias. Então, e não quero devolver para ele. E aí, o homem disse, mas como, meu amor? Tu nunca foste desapegada a essas coisas? Como é que tu vai te apegar agora? E mais, não é tua, tu tem que devolver. E ela disse, não, mas eu me apeguei, agora eu tô... Não quero devolver. E aí ele insistiu, não, tu tens que devolver, porque não é tua, não são tuas, não é? Então tu precisa devolver. E aí ela disse, pois é, as nossas joias são os nossos filhos, e Deus as pediu de volta. É muito... Foi rápida, mas sério para nossa reflexão. Cláudia, eu quero te agradecer as lindas palavras, o meu telefone, meu WhatsApp, caso tu queira conversar, estou a teu inteiro dispor. Muito obrigada pelas palavras, né? Mas nós sabemos. Beijos. Muito bem. Exatamente, né? A reflexão que nós temos que fazer sobre isso, né? Filhos, pais, os nossos parentes, amigos e antepassados mortos, com certeza estão vivos, gente, né? E aquela vela ditada, né? Voltamos para casa. E temos que olhar exatamente isso, como a Helenita falou. Faço as orações de agradecimento por termos esse tempo de convivência com eles aqui no plano terreno, né? Com certeza iremos nos encontrarmos um dia, né? Se Deus nos permitir, né, Helenita? Com certeza. Pois é. O Jesus, né? Nosso tema, não temos mais perguntas. Jesus, ele se preocupa muito em nos deixar
ensinamentos. E a forma que Jesus mais usou foi as parábolas. E uma das parábolas mais conhecidas é a parábola do filho pródigo, que vem nos trazer uma reflexão. Então, conta que um pai tinha 2 filhos, que um dia o filho mais novo chegou e disse para o pai: pai, quero a parte que me toca da herança. E o pai foi e dividiu e deu a parte do filho. No outro dia, o filho juntou tudo que tinha e foi embora para um país distante. E lá ele gastou todo o dinheiro que tinha com festas, bebedeiras, com as amizades, com as prostitutas, gastou todo o dinheiro, vindo a passar uma tremenda fome. Então se abateu sobre aquele país uma crise de fome também, de necessidades grandes nessa parte, e ele teve que trabalhar, e um homem o contratou para cuidar porcos no campo. E ele lá com aqueles porcos, ele vendo a comida dos porcos, ele sentia vontade de comer aquelas bolotas de farelo para se alimentar. E um dia ele estava com uma tremenda fome e ele disse: os jornaleiros do meu pai, os empregados do meu pai lá vivem na fartura. E eu aqui nessa tremenda miséria, caiu em si e disse: já sei o que vou fazer. Vou lá falar com meu pai e vou dizer a ele: pai, errei contra Deus e contra o Senhor e já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas quero que me aceites como um dos teus empregados. E assim pensando, assim ele fez, levantou-se e foi em direção à casa dele. E quando estava longe, o pai o avistou e correu na sua direção. E o abraçou. Quando ele foi se ajoelhar, o pai o abraçou e ele disse: pai, errei contra o Senhor e contra Deus. E o pai não deixou ele concluir a frase, o abraçou, o beijou e disse: põe-lhe um anel no dedo, tragam-lhe a roupa nova e ponham a sandália nos seus pés. E vamos matar o novilho mais gordo que temos, porque precisamos festejar a volta de meu filho, que estava morto e hoje vive. E assim ele fez, fizeram uma tremenda festa. E o filho que estava no campo, o filho mais velho, quando voltou, viu a casa iluminada e aquela festa, e não quis entrar. Chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. E o empregado lhe disse: é seu irmão que voltou e seu pai está lhe dando uma festa. E ele ficou do lado de fora, e o pai, vendo ele lá, foi falar com ele. Disse: meu filho, por que não entraste na festa? E ele disse: pai, eu sempre estive contigo, não é? E tu nunca me deste, sempre segui tuas ordens, e tu nunca me deste um cabrito para comer com meus amigos. Agora vem este teu filho, que colocou tudo fora, e tu dá uma tremenda festa para ele. Então o pai o abraçou e o beijou e disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Nós precisamos regozijar-nos. Então essa parábola de Jesus, né, vem nos trazer uma reflexão. E o Natal é isso, né? O Natal é vida, o Natal é renovação, o Natal é um convite ao perdão. E essa parábola simboliza, né, todos nós retornando ao convívio, como diz, ao convívio dos eleitos, aqueles que tropeçam no caminho, aqueles que estão no caminho, que acabam postergando a necessidade de seguir adiante. Então, somos todos, né, desviados do caminho algumas vezes, e, como disse Jesus, nenhuma ovelha ficará desgarrada do rebanho. Então, essa é a missão de Jesus, e o Natal é um convite a todos nós que possamos nos juntar ao rebanho para que a gente chegue todos juntos, que o bom pastor sempre nos conduza com seus braços fortes, né, e que esse mês de dezembro, mês de Jesus, a gente consiga iluminar os corações de todos aqueles irmãos que escutam o programa da rádio, né, nossa rádio, que iniciou, né, no dia 3 de agosto, né, Carlinhos? E hoje estamos aqui, né, graças a Deus. Cumprindo a missão, cumprindo, né, o propósito, né, que é Deus é servir. Então, eu acho que esse mês a gente tem muito para falar, e o coração, ele, até quem está com o coração endurecido, até o final do mês, sim, amolece. Com certeza. Vamos dar uns outros abraços aqui, gente, antes de nós encerrarmos. A Mônica Marcel também, bom dia para você. Fernanda Correia também, o Antônio Carlos Borges, o Luciana Figueiredo, a Eva dos Santos Nogueira, a Silvia Carine também, bom dia a todos vocês.
Na realidade, esse filho pródigo, nós temos um assunto, muitas interpretações aí também, né? E a gente sempre vê a parte de um filho só, né? Do filho pródigo que partiu. E não vimos a outra parte também do filho, que na sua parte também foi bastante egoísta, né? É verdade. Porque na parte de oriental, eu estava vendo sobre o Haroldo falando, né, numa de suas palestras, que na parte oriental, o filho de mais idade, a obrigação dele exatamente é amenizar as situações. E o que ele fez? Ele exatamente ficou para ele, né? Porque ele sabia que as terras ficariam para ele. Ele teria que intermediar esse entre pai e filho, né? Dizendo, não, para. Segunda parte é que o filho que partiu também pecou nessa parte, porque ele viu o pai como morto, porque não se fazia repartição de bens, né? A vida deles, né? Era a terra, até hoje é a terra, né? E para nós temos todo, mas a gente vai voltar a esse assunto aí também. Claro. O assunto é ótimo, né? Com certeza. Que o pai não estava celebrando os erros do filho, né? Verdade. Quando ele voltou. Sim. Ele estava, assim, celebrando a mudança de vida do filho. O recomeço, né? Que é para todos nós, né? Do arrependimento, né? É isso que nós devemos fazer. Esse assunto é ótimo. Eu gostaria de retornar com esse assunto. E o egoísmo, né? No Natal, sim, né, Carlinhos? Isso, né? Isso também. Isso nós temos que pensar. Os excessos do Natal, né? Né? Porque a gente não lembra do irmão ali, do lado ali, né? Às vezes fica um acúmulo de comida e de bebida, né? E esquecemos o que Jesus faria, né? Não é? Exatamente, né? Exatamente isso aí. Mas vamos voltar a esse assunto no sábado que vem, nós temos ainda essa oportunidade ainda, né? Nós temos, né? Gente, nosso tempo chegou ao fim, infelizmente, né? Por isso que eu sempre falo que essa programação é maravilhosa, a gente está sempre querendo fazer mais e mais e mais, né? Mandando aqui, estou escutando aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Que lindo. Silvia Carini, muito obrigado, um grande abraço para você, obrigado aí pela companhia. Sábado que vem nós estaremos aqui também, a partir das 8 da manhã, das 8 às 9 horas. Você pode participar, pode fazer seus questionamentos, né? Pode entrar em contato conosco através da linha 3243-3220. Enfim, desse mundão de Deus aí, né? Que nos proporciona levar essa programação maravilhosa a todos vocês, viu? Gente, vamos fazer a nossa oração? Com Augusto hoje. Augusto, por gentileza, a palavra é sua. Então, queridos irmãos, na medida do possível, colocamos um copo de água, quem quiser, para podermos irradiar. E eu quero lembrar também que todos nós podemos vibrar e devemos vibrar por nossos irmãos aflitos, enfermos, em qualquer lugar do planeta. Então, unimos os nossos pensamentos, elevamos a Deus, que é nosso Pai, a Jesus, que é o nosso mestre e amigo de todas as horas, em agradecimento por essa bela oportunidade que nos deu hoje de refletirmos sobre esses ensinamentos tão importantes para cada um de nós. Que a tua luz, Pai querido, se faça nos corações dos homens. Ajude a despertar, que com essas palavras que hoje conversamos aqui, tecemos aqui, possam auxiliar nossos irmãos nos despertar para tuas verdades espirituais, tão importantes, tão necessárias para todos nós. Que essas energias vindas do teu grande amor, Senhor, possam envolver a todos os nossos irmãos enfermos, nos lares, nos hospitais, nas penitenciárias, asilos, onde houver a dor e o sofrimento, que esses mensageiros de luz, guiados pelos nossos pensamentos, possam levar a todos o alívio, levar ânimo novo diante das provas. Alivia suas dores físicas e orgânicas, renova suas forças espirituais, Senhor, para que possam vencer suas provas. Que essa luz, que essas energias possam ser irradiadas sobre esses líquidos, para que possam servir de medicamento para a saúde do corpo e do espírito. Que essa paz, que essa luz se faça em nossos corações e que possamos ter um final de semana iluminado, em paz com os nossos familiares. É isso que pedimos, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Gente, bom final de semana a todos vocês. Até sábado que vem, se Deus quiser, né? Tá bom? Um abraço a todos vocês também que estiveram presentes conosco aqui, né? Permaneça aí, eu sigo na programação agora da 87, vou com você até ao meio-dia, né? Henri Antunes também, ele acabou de entrar também, e o Paulo Nunes também, Renato Nunes também conosco aqui. Obrigado, gente, tudo é bom? Até sábado que vem, se Deus quiser, tá bom? Segura aí que a gente retorna rapidinho na programação da 87,9, Nova Aurora FM. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. 87,9. Apoio Cultural.